O Shikamaru é de longe um dos personagens mais populares de Naruto. Alguém que é descrito como um gênio absurdo com QI de mais de 200 pontos de acordo com a Suma. O que coloca ele na nata da nata é um dos personagens mais inteligentes da obra. Ele também é um dos poucos personagens secundários que teve um arco de desenvolvimento próprio, que para mim é um dos melhores da obra inteira, inclusive algo que ironicamente, nem a Sakura que faz parte do trio principal teve. Mas também é exatamente por isso que ele é o exemplo perfeito do maior problema de Naruto. E é exatamente o que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Mas para você entender isso, é muito importante que você veja o vídeo até o final, veja todos os pontos para depois tomar sua decisão. Daí você comenta à vontade se concorda ou não com os argumentos apresentados. Fechou? Então bora! Desde a apresentação do personagem, ele já é colocado como um dos melhores, se não o melhor amigo do Naruto, o que provavelmente já conta uns pontinhos pros fãs, já que isso é bastante raro na obra. Mas o interessante disso é que, assim como todas as crianças da sua época, ele também foi ensinado pelos adultos a não ter contato com Naruto justamente por conta de toda aquela treta de rabo. Meu Deus! De novo. Justamente por toda aquela treta de raposa de 9 caudas e criança demônio. Mesmo assim, ele tocou o foda-se e foi lá brincar com ele, o que mostra como desde cedo o personagem já tinha como característica o pensamento crítico ou de um jeito mais claro, ele pensava por si mesmo, sem formar sua opinião a partir do que os outros falavam. O que não fazia dele exatamente uma criança rebelde ou desobediente, pelo contrário, ele sempre se deu muito bem com seu pai, o Shikaku, que passava boa parte do seu tempo livre jogando shogi com o filho, e isso quando ele não estava lá, observando as nuvens de boa. E essa aqui é mais uma das características importantes, se não a mais importante do personagem. Quando ele é novo no início da história, ele não tem uma grande motivação ou um sonho como Naruto que queria ser Hokage e o Neji que queria mudar o próprio clã, ou o Sasuke que queria vingança. Isso porque assim como Sakura, ele não tinha grandes problemas ou traumas para lidar. Ele vinha de um bom clã, seus familiares eram respeitados, seus pais estavam vivos e eram presentes e ele nunca sofreu discriminação ou preconceito de ninguém. Ou seja, a vida do moleque era de boa, tranquila e acredite, isso aqui é muito importante. Essa tranquilidade, somada à sua inteligência, fez ele ter desde cedo uma visão bem clara da vida, valorizando a paz e a simplicidade acima de tudo, o que acabou tornando ele uma pessoa que evitava ao máximo conflitos desnecessários, o que por um lado é ótimo, com certeza, mas por outro pode ser visto como falta de interesse ou motivação, como fica até bastante explícito no exame Chunin quando ele literalmente fingiu estar dormindo durante o ataque do Orochimaru. Konoha sai. Tudo por uma lógica até que bastante simples. Eu sou só um gênio, sem nenhuma chance de vitória real contra esse inimigo super forte. E a vida está cheia de Junins muito mais fortes e experientes que eu, então não tem por que eu me colocar em risco para salvar ninguém. Eu vou ficar bem melhor aqui de boa no meu canto. Claro que quando todos os líderes descobrem essa atitude, ele é visto como preguiçoso e irresponsável, já que tecnicamente o papel de todo ninja é proteger a vila com a própria vida, se necessário. E todo esse início, tanto do vídeo quanto da história do personagem em si, serve justamente para dar base para o arco de desenvolvimento dele, que, como eu disse antes, é um dos melhores, na minha opinião, já que o ponto central desse desenvolvimento é justamente a sua tentativa constante de evitar qualquer tipo de responsabilidade que exige esforço físico ou emocional e por isso, inclusive, que ele sempre tenta passar desapercebido, ficar na média de boa para ninguém dar muita atenção para ele. O que acaba não dando tão certo, já que ele é o único promovido a Chunin durante o exame. E talvez nesse ponto da história você esteja se perguntando, tá, mas por que ele foi promovido, se ele perdeu para a temática? Primeiro, porque a aprovação não dependia da vitória em si. E segundo, porque ele foi o único que usou a inteligência e a estratégia para resolver os problemas. Ao contrário de todos os outros candidatos que se focaram quase totalmente na força bruta. Ou seja, ele cumpriu o critério que era demonstrar grandes habilidades nos testes, o que ele sem dúvida fez. Até porque ele perdeu a luta depois de ter desistido por perceber que ia dar trabalho demais e não ia valer a pena, já que ele realmente conseguiu prender a Temari no seu jutsu de possessão das sombras.
O problema é que se tornar um Chunin nunca foi algo importante para ele. Na verdade, nem ser um ninja era importante para ele. Ai ai. Só que essa experiência fez ele passar a se cobrar muito mais, entendendo que liderar realmente é um fardo, algo que traz muitas responsabilidades, mas que alguém precisava fazer. Nesse momento, um Shikamaru completamente diferente nasceu, um bem mais comprometido e maduro. Um processo que obviamente não para por aqui, tendo um destaque ainda maior no arco da morte do Azuma e da vingança do Shikamaru contra o Ida e Kakuzu. Esse aqui com certeza é a melhor luta do personagem de longe, onde ele demonstra extrema inteligência e estratégia, mas também é importante para mostrar o vínculo dele com o seu mestre, que era uma das pessoas mais próximas que ele tinha como ninja, o Azuma. Era pro Shikamaru, tipo Iruka pro Naruto. É alguém que ensina, protege, inspira e como uma figura paterna, mesmo não sendo o pai biológico, e por isso essa luta é tão boa com a ajuda do Kakashi, que também é outro ninja absurdamente inteligente, versátil. Ele não só consegue derrotar um cara que tinha um Fuki em 5 corações e controla 5 naturezas de chakra, como também um maluco que era literalmente mortal. Pessoas que eram claramente muito mais fortes que ele, e por isso ele usa a mesma estratégia que usou em Exame Chunin. A inteligência e não a força bruta. Claro que na luta tanto Kakashi quanto os outros membros da equipe foram essenciais, mas a estratégia em si, a capacidade de entender a fraqueza dos oponentes, vem justamente do Shikamaru, que não só foi capaz de entender como os poderes deles funcionavam, mas também usou o ritual do Idan para causar dano no Kakuzu, facilitando em muito o trabalho do Naruto para conseguir finalizar ele. E tudo isso faz sentido porque as duas lutas são um palco para o personagem mostrar suas reais habilidades, tanto que até os Junins presentes escolheram seguir seus comandos e seus planos, o que acabou sendo uma escolha certeira, principalmente contra o Idan, já que ele consegue enganar o Akatsuki e levar ele para uma floresta que ele já tinha preparado antes da batalha, deixando tudo cheio de papel bomba para todo lado e até fingindo que tinha sido pego no seu ritual, tudo como parte do seu plano para fazer o dano que ele deveria ter sofrido ser repassado diretamente para o próprio Idan, já que o ritual precisava de uma amostra de sangue da vítima para ser ativado e eles tiraram sangue do Kakuzu sem ele saber, para fazer o Idan achar que era o sangue do Shikamaru. Ou seja, ele pode até não ser forte o bastante para vencer um X1 direto, mas com certeza consegue usar sua inteligência para virar a força do seu oponente contra ele mesmo. E o melhor é ver que além disso eles já tinham bolado um plano contra o próprio Idan, explodindo ele completamente para em seguida prender os pedaços de uma cratera que ele já tinha preparado para isso. Ou seja, tem um cara que teoricamente não pode ser morto, pode ser derrotado se tiver a estratégia certa, e no caso Shikamaru é o cara perfeito para isso. Todo esse trecho foi executado de uma forma perfeita. Essa aqui provavelmente é a melhor vingança de Naruto. É difícil pensar em algo que supere essa cena, e o melhor de tudo é que esse arco em si simbolizou o crescimento e o amadurecimento do personagem durante a obra, a ponto de a partir daqui, ele ser reconhecido como um dos maiores estrategistas de Konoha. Exatamente o papel que ele desempenha na Quarta Grande Guerra Ninja. O que é essencial para a aliança Shinobi contra o Madara e o Edo Tensei revividos. Tudo isso enquanto ele precisa lidar com mais uma perda absurda. Se antes ele perdeu seu principal mestre-mentor, ele agora perdia outra pessoa que também tinha esse papel. O Shikaku, que se sacrifica para ajudar a aliança Shinobi a derrotar a Jubi, dando mais um exemplo pro filho de como ser responsável até o último segundo. Algo que ele claramente aprendeu a ponto de tentar repetir esse comportamento no exato momento em que seu pai tinha acabado de morrer. E agora? Se isso é saudável ou não, isso já é conversa para outro vídeo. O ponto é que ele realmente absorveu essa mentalidade do pai dele, essa vontade do fogo. E isso é muito interessante de se ver, já que faz ele se consolidar ainda mais a ponto de se tornar o braço direito do Naruto como Hokage, e até no fim das contas ele mesmo se tornar um Hokage por conta da suposta morte do Naruto e Boruto. Ou seja, para alguém que não queria responsabilidades, ele acabou assumindo a maior responsabilidade possível em Konoha. Cara, é sério, pouquíssimos personagens em Naruto têm esse nível de desenvolvimento, isso sem falar que o Shikamaru é muito carismático, então eu entendo perfeitamente quem tem ele como personagem favorito. A grande questão é que dá pra contar nos dedos os outros personagens que têm esse nível de desenvolvimento.
A quantidade de personagens em Naruto que são simplesmente esquecidos completamente é absurda. Rock Lee, Temari, Hinata, Ino, Sakura, Shoji, Kiba, Shino, Tenten. A lista é gigantesca. Isso sem falar dos personagens que são apresentados. Todo mundo gosta e quer saber mais, mas a gente acaba sem saber praticamente nada sobre eles. O Canino Branco, Minato, Hashirama, Madara, Shizui. E sim, eu sei que tem alguns flashbacks que contam um pouco do passado e vida deles, mas por exemplo, é dito que o Canino Branco era tão poderoso quanto os Sannin lendários, chegando ao ponto de ele ser elogiado até pelo próprio Minato, um dos maiores gênios da história de Konoha. Mesmo assim, a gente não vê um feito sequer dele. Ou no caso do Minato mesmo, a gente vê ele na guerra tocando terror em todo mundo, inclusive quase derrotando o Raikage, só não fazendo isso por conta do Killer Bee ter impedido. Mas mesmo assim a gente não vê quase nada dos seus feitos em batalha. O seu relacionamento com a Kushina se desenvolvendo ou a amizade com Jiraiya. E sim, eu tô ligado que tem um one-shot que conta mais da história dele, mas isso só existiu porque os fãs reclamaram muito, o que só acaba reforçando o meu argumento. Hashirama e Madara, por mais que a gente tenha até que bastante coisa da infância deles, a vida adulta deles, onde um monte de coisa importante aconteceu para Connor. A gente não faz nem ideia de como aconteceu, por exemplo, como Hashirama morreu de doença, de velhice em batalha, se ele morreu velho porque ele voltou jovem no Edo Tensei? E se foi de doença, que doença foi essa? E se foi em batalha fica pior ainda. Quem foi o miserável capaz de matar o deus Shinobi? Entende? É isso que mata os personagens, a falta de informação, de desenvolvimento. O Shizui tem um hype absurdo, o cara tem o genjutsu mais poderoso que já existiu e mesmo assim a gente não vê ele fazendo nada além de perder o olho pro Danzo, o olho humano. Como que um cara consegue roubar o olho do outro sendo que o cara é um shinobi super foda? Tipo. E o pior, depois disso ele simplesmente dá o outro olho pro Itachi e se joga no rio. Cabo. É tanto potencial desperdiçado que bate até uma tristeza. Ponto na moral, isso para mim é de longe o pior problema da obra. Não são os fillers, os furos de roteiro ou o discurso no jutsu, mas sim a falta de desenvolvimento. Naruto tem no total quase 300 episódios fillers. E de novo, o problema não são os fillers existirem em si, mas sim eles estarem ali sem que exista o desenvolvimento desses caras. Só para vocês terem uma ideia e entender melhor meu argumento, o arco de vingança do Shikamaru, mais o arco dele no exame Chunin e na guerra tudo junto não dá nem 20 episódios. Se você pegar cada um desses 14 personagens que eu citei e der 20 episódios para cada um, vai dar 280 episódios menos que o número de fillers. Tá entendendo o nível do problema? Mas por que eu escolhi justamente o Shikamaru para exemplificar tudo isso? Justamente porque ele é dos personagens secundários, o que tem o melhor desenvolvimento de todos para provar que para alguém ser bem desenvolvido ele não precisa ser o protagonista ou estar ali no grupo principal, ele pode ser só um coadjuvante. Praticamente toda a trajetória do Shikamaru é bem feita, para não dizer perfeita. O personagem consegue evoluir nos poderes, nas habilidades, na inteligência e emocionalmente também. Ele tem feitos um relacionamento interessante e carismático, importante para a obra e no geral é muito bem usado, a ponto de algumas pessoas dizerem até que ele era para ser o melhor amigo do Naruto e não Sasuke. O que eu sinceramente preciso concordar. Por mais que eu sei que o Sasuke é importante, ele representa para o Naruto a sua vontade do fogo, o seu sonho de ser Hokage. Cara, ainda assim o Shikamaru quem devia estar ali foi ele quem esteve ao lado do Naruto quando ele mais precisou, que ajudou ele em todas as ocasiões possíveis e mesmo com esse detalhe, com esse defeito, se é que podemos chamar de defeito. Se todos os personagens que eu citei tivessem esse mesmo nível de desenvolvimento que o Shikamaru teve, Naruto seria o melhor anime da história, sem discussão. Mas infelizmente não é isso que a gente tem. Então talvez Shikamaru realmente seja o problema. Numa obra onde quase nenhum personagem secundário é desenvolvido, ele acaba ficando deslocado. Inclusive, me diz aí qual desses personagens você queria saber mais da história? Ver talvez um anime só para ele. Comenta aí embaixo. Mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo.
Se gostou e não está inscrito, se inscreve aí. Ajuda a gente a chegar em 100 mil inscritos, que vem muita coisa boa pela frente. Muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo. Um agradecimento especial aos queridos e ilustres membros do canal Os Junins, que me ajudam a continuar produzindo conteúdos por aqui. E se você gosta do canal, gosta do trabalho que a gente desenvolve por aqui e quer me apoiar, continuar na plataforma, considere também se tornar um membro. Com só 5 pila no mês, você consegue ter acesso a todos os vídeos exclusivos, seu nome aqui nos créditos finais e principalmente você me ajuda a continuar produzindo? Então tamo junto a nós, se te vejo no próximo vídeo, valeu!